Obrigado, Sr. Professor Tiago Serrão. Vamos então dar início a um período de debate que não poderá ser muito extenso, porque são 20 para a 1 e segundo o horário que está estabelecido, devemos encerrar os trabalhos à 1 da tarde. Eu convido a assistência a colocar questões aos nossos oradores. Aqui uma senhora pretende... E há duas pessoas. Eu vi primeiro, não sei quem pode... Faça favor. O que é importante é que toda a gente possa colocar as questões que pretende. Muito bom dia. Hilda Fino, Inspeção-Geral de Finanças. É um caso concreto para o Dr. Jorge Passão. Se estivermos perante uma situação de impedimento de uma pessoa coletiva em efetividade de funções, um caso concreto, uma empresa cuja atividade foi declarada ilícita, uma infração criminal, que agora já vimos que, segundo a diretiva, pode ser o suficiente para constituir um impedimento à luz do artigo 55, a linha B. A questão em concreto é até que ponto, nos termos da parte final da linha B do artigo 55, refere, neste caso, sendo a condenação da pessoa coletiva, portanto, salvo se existir reabilitação. A legislação é omissa quanto à questão da reabilitação, em que momento é que pode ocorrer a respectiva reabilitação. Gostaria de saber o entendimento do Dr. Jorge, em que fase é que pode ocorrer a reabilitação, neste caso concreto, se a pessoa coletiva, no momento da apresentação dos documentos de habilitação, apresentar efetivamente um documento, um alvará da atividade ilícita ou regularização da situação meses antes do procedimento, se isto pode ser ou não considerado ou relevado até à luz agora das alterações que foram introduzidas. E gostaria de saber, na medida em que, de facto, penso que há aqui uma lacuna que achava que agora com novas alterações pudesse aqui ver se existe algum lapso de tempo, ou portanto, estando averbado no certificado de registro criminal dessa condenação, até que ponto é que nós podemos interpretar que já está sanada esta situação? Gostava de saber a sua opinião. Muito obrigada. Passar a outros assistentes que possam colocar questões para depois os nossos oradores poderem responder depois de uma forma global, faz favor. Bom dia, o meu nome é Ana Potes, sou advogada. Também tinha uma questão para o Dr. Jorge, que é relativamente às alíneas A e B e que também poderá ter aqui um impacto relativamente à linha L, no sentido em que, no caso de empresas participadas em que o código não esclarece, portanto, vamos imaginar um ajuste direto em que eu convido uma entidade, em que eu sei que aquela entidade tem, por exemplo, está ou numa situação de insolvência ou de um PER, ou até mesmo tem uma infração já transitada em julgado, ou até mesmo relativamente à sua honorabilidade profissional e concorre com uma empresa por si detida a 100% ou não, cujos meios técnicos da segunda empresa são os mesmos da primeira, se eu, enquanto entidade adjudicante, posso considerar que a segunda empresa estará ou não impedida. Outra situação será, por exemplo, uma empresa que é convidada a elaborar peças, por exemplo, caderno de encargos ou programa, no âmbito de um ajuste direto. Mais tarde, estou a pensar, por exemplo, no âmbito de empreitadas ou serviços de fiscalização dessas mesmas empreitadas. A empresa, no segundo procedimento, pode ou não estar impedida, por via da vantagem, de concorrer aos futuros serviços de fiscalização para o caderno que contribuiu no passado a elaborar. Se posso entender que está impedido ou não. E relativamente às sanções, eu, enquanto entidade adjudicante, num contrato passado, apliquei as sanções ou resolvi o contrato por via sancionatória. O concorrente, lá está, utiliza outra empresa por si detida, que eu sei que faz parte do mesmo grupo. Posso considerar que está ou não impedido, embora o contrato onde eu apliquei as sanções
tenha sido com outra entidade, sim ou não. E relativamente à utilização do documento... Desculpe, são muitas. Relativamente ao documento único europeu, referiu que só é obrigatório em procedimentos acima dos limiares comunitários. Relativamente aos ajustes diretos com critérios materiais, onde o fator não é o limiar, devo ou não pedir o preenchimento desse documento? Obrigada. Há mais alguém, para além destas três assistentes, que pretenda colocar outras questões? Faz favor, doutora. Boa tarde. Sou Filipa Franca, também sou advogada. E relativamente, também era uma questão para o Dr. Jorge Espação, relativamente aos documentos da linha L. Ora bem, talvez ao contrário daquilo que o Sr. Talvez ao contrário daquilo que o Sr. há bocado tenha dito, hoje em dia talvez não seja tão raro assim haver situações de resolução de contrato e de aplicação de multas. Eu posso dizer que há 25 anos não havia, por exemplo, ações judiciais contra donos da obra da parte dos empreiteiros e neste momento não deve haver obra nenhuma ou poucas acabam sem, no tribunal ou na arbitragem, no tribunal com na arbitragem. Mas, portanto, hoje em dia estes impedimentos vão ter, quanto a mim, alguma importância. E aquilo que eu vejo, portanto, não só a questão de saber, de ter incumprido um contrato, se o contrato tem que se referir ao objeto ou ao âmbito do contrato que está agora a concurso, digamos, ou se pode ser qualquer contrato, como o Soutor dizia, se eu incumpri um contrato que não tem nada a ver com o atual objeto, se vou não estar impedido. Pronto, isto não tem, mas outra questão aqui é relativamente às sanções. Isto porque, portanto, são chamadas multas, normalmente, nas empreitadas. Quando as multas são aplicadas, aqui não se diz que elas têm que estar transitadas em julgado ou são aplicadas em definitivo, ou se, havendo uma impugnação das multas, designadamente em tribunal, eu posso dizer que eu tive no outro dia uma ação que, ao fim de 9 anos, veio o tribunal dizer que eu, afinal, tinha razão e foram consideradas indevidamente aplicadas as multas. Se eu estou impedido ou não, se basta a simples aplicação pelo dono da entidade adjudicante neste caso, porque, por exemplo, no 55A, número 4, fala-se em trânsito em julgado, mas na linha L não se fala em trânsito em julgado, diz-se pura e simplesmente aplicação de sanções. Ora, a sanção considera-se aplicada pelo dono da obra no momento em que ele decide, após a impugnação, decide aplicá-las, mas elas também podem ser impugnadas no tribunal. Peço desculpa, eu tinha aqui assim outra questão. Portanto, isto era saber qual era a sua opinião, se elas têm que ser, efetivamente, basta a aplicação tout court, ou se ela tem que ser confirmada por uma decisão. Em relação para o Dr. Tiago Serrão, eu tinha aqui assim, boa tarde, doutor, eu tinha aqui assim outra questão que é, em relação a esta resolução alternativa de litígios, em muitos contratos públicos, ela aparecia já nas minutas de contratos anteriormente. Portanto, isto não é nenhuma novidade. O que é novidade é a institucionalização das arbitragens, não é? E se o dono da obra, ou a entidade adjudicante aqui, ou, enfim, o legislador tem medo dos custos da arbitragem, eu posso lhe dizer que na mesma arbitragem, na mesma ação judicial que eu estava a falar há bocado, Sr. Doutor, ao fim de 8 anos ou 9 anos vieram considerar as multas indevidamente aplicadas, nessa ação judicial veio agora ser liquidado o restante da taxa de justiça para cada uma das partes, portanto, tanto para o empreiteiro como para o dono de obra, 90 mil euros para cada parte. Portanto, 90 mil euros para aquela ação em questão dava para uma belíssima arbitragem que não me tinha demorado 9 anos e que agora ainda está em recurso. Portanto, vai demorar mais 3 ou 4, porque eu no outro dia tive um recurso de um acórdão arbitral que o Tribunal Central Administrativo demorou 3 anos a dar o acórdão. Portanto, esta questão dos custos da arbitragem, face às custas de hoje em dia, não me parece que seja assim tão... Se a arbitragem tiver um valor elevado
como era este caso da ação que eu estava a falar, que era cerca de 4 milhões para cada... Havia pedidos de ambas as partes, cerca de 4 milhões cada uma. Se a arbitragem tiver este valor, se a ação judicial tiver este valor, o custo também é astronómico. E, portanto, gostava de saber a opinião. Muito obrigado. Mas alguém quer colocar alguma questão? Não. Há mais uma. Eu pedia aos senhores assistentes o favor de serem concisos e peço também isso aos senhores oradores, porque são 10 para 1. Eu, por mim, fico aqui o tempo que quiserem, mas enfim, suponho que possa haver pessoas que tenham compromissos e gostaria de cumprir o horário. Faz favor. Muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre Aliagas, também sou advogado. Queria só colocar aqui uma questão ao Dr. Marco Caldeira e outra ao Dr. Tiago Serrão. Primeiro, começar por dizer que o painel e os assuntos que foram aqui discutidos foi um painel muito interessante, com contributos muito importantes para o nosso dia-a-dia. Saio daqui um bocadinho apreensivo, porque efetivamente foram feitas muitas alterações ao Código e, ao que parece, muitas delas nem foram as melhores opções do legislador. De todo o modo, sendo certo que o legislador teve mais 2 anos para transpor as diretivas, enfim, e houve uma série de especialistas em direito administrativo e ainda assim há aqui uma série de incongruências, erros e por aí adiante. Mas, de todo modo, primeiro para o Dr. Marco Caldeira, a questão relativamente aqui ao artigo 75, 2b, relativamente aos fatores e subfatores, agora vem permitir que se considere, entre outros elementos, a organização, qualificações e experiência do pessoal em carrego. E depois, o número 3 vem dizer que sem prejuízo não se deve atender. Eu tenho dúvidas em aplicar estes dois normativos, sendo certo que me parece que um dos objetivos das diretivas foi claramente permitir que pequenas e médias empresas chegassem com mais facilidade aos contratos públicos. Quando nós estamos aqui a introduzir o critério da experiência do pessoal encarregado da execução do contrato em questão, eu temo que muitas destas pequenas e médias empresas fiquem afastadas desde logo porque não conseguem preencher este requisito. Por exemplo, sem qualquer tipo de preconceito em relação às grandes sociedades de advogados, ou às grandes empresas de construção civil, ou até aos grandes ateliês de arquitetura, nós sabemos que essas grandes sociedades têm sempre um sócio que tem muita experiência, que tem muito currículo, depois tem um diretor ou tem um coordenador de departamento que também tem muito currículo, e uma pequena sociedade de advogados, ou até advogados que trabalham em prática individual, ficam sempre prejudicados em relação a este critério. E, portanto, eu penso que isto poderá ser um fator discriminatório e que poderá, em muitas das situações, afastar pequenas e médias empresas dos contratos públicos. E, portanto, gostava que, enfim, se pronunciasse sobre isso. Para o Dr. Tiago Serrão, é uma questão aqui do número 5 do artigo 476, quando prevê aqui a possibilidade de recurso, portanto, nos litigios de valor superior a 500 mil euros. Isto eu diria que, provavelmente, em 90% ou mais das empreitadas, portanto, onde haja recurso à arbitragem, haverá recurso, porque quase todas são superiores a este montante. Mas quando se diz aqui nos termos da lei, pergunto se é nos termos da lei da arbitragem, que só excepcionalmente é que permite, portanto, atacar a decisão de mérito, digamos assim, do Tribunal Arbitral, ou se é nos termos da lei de processo, que permite também atacar o mérito da decisão. Portanto, era essa a questão que colocava. Muito bom dia. Meu nome é Fátima Adunos Rodrigues. Sou advogada e a questão era justamente ligada àquela que o colega acabou de pôr agora para o Dr. Tiago Serrão, relativamente ao problema de se ter optado claramente pela arbitragem institucionalizada com detrimento pela arbitragem ad hoc, o que implica que, na maior parte dos casos, a arbitragem institucionalizada decide segundo critérios de equidade e não de direito estrito, o que implica que o recurso se torne praticamente impossível e só haja recurso
passa a expressão, a questões relacionadas com a possibilidade de anulabilidade da decisão arbitral. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou dar então a palavra aos nossos oradores para responderem. Sr. Jorge Passão, que tem um conjunto muito lato de perguntas. Penso que sim, é melhor começar, eu não sei se concordam. Em relação à questão da doutora Hilda, fez bem em até diria falar desse ponto, até porque é uma das novidades que advém também das diretivas e à qual não referi, o facto de agora de se estender à linha B à condenação em concreto da pessoa coletiva e não necessariamente dos titulares dos órgãos gerentes ou do Conselho de Administração ou qualquer outro tipo de órgão de direção dos concorrentes ou da empresa, eu daria duas notas, ou seja, no fundo, um dos seus problemas era se eventualmente esta reabilitação estaria ou não por relação com a tal relevação dos impedimentos e até que ponto é que, à luz desta linha B, é possível ou não admitir a concurso e qual seria o momento da reabilitação. Ou seja, na verdade, em termos de direito constituído, eu tenho as mesmas dúvidas que também tem. Ou seja, qual é o momento da reabilitação de uma pessoa coletiva na medida em que tal não está previsto. Eu diria, não estando cumprida a pena, a verdade, e não existindo um momento concreto para essa reabilitação, o único meio de admissão do concorrente é mesmo pela demonstração das medidas previstas no artigo 55A. E, por isso, a entidade adjudicante poderá ter que admitir, ainda assim, o concorrente a concurso através do artigo 55A, porque a revelação dos impedimentos está pensada para os casos em relação aos quais ainda não há reabilitação, independentemente de ser pessoa singular ou pessoa coletiva. A partir do momento em que há reabilitação, já nem sequer se coloca em questão o impedimento em abstrato. O impedimento já não se verifica e, por isso, estando reabilitada, não há que ponderar a aplicação do artigo 55A. Não tendo existido reabilitação ou havendo dúvidas sobre essa reabilitação, então aí sim é possível afastar o impedimento e aceitar o concorrente nos termos do artigo 55A do Código dos Contratos Públicos. E se calhar na minha intervenção isso não terá ficado claro. Aliás, tendo em conta o número de questões, penitenciam-me pela falta de clareza também da minha intervenção, mas eu diria que é preciso que isso fique claro, ou seja, a relevação dos impedimentos, o self-cleaning, tem como pressuposto que ainda não há reabilitação, que ainda se está em cumprimento da pena e ainda não há comprovação da reabilitação. E é possível, à luz do regime das diretivas e agora transposto para o Código dos Contratos Públicos, que uma empresa que ainda esteja a cumprir pena por crime de corrupção, branqueamento de capitais, demonstre que pode entrar no concurso e entrar no procedimento, independentemente de ainda não estar reabilitada. Estando reabilitada, a questão nem se coloca. Espero não falhar nenhuma pergunta. Não me disse o seu nome, mas as perguntas são quase todas em relação ao grupo empresarial e as relações de grupo perante os impedimentos, se estão ou não abrangidas. Eu diria que, distinguindo, a meu ver, no que toca à linha A e à linha B, dependerá do nível de influência dessa relação de grupo, ou seja, por exemplo, no caso da linha A, na medida em que se demonstre que os órgãos de direção ou de gerência podem ser os mesmos, há uma intervenção efetiva na direção da empresa, então estará impedida, porque se está sujeito às ordens e instruções desse mesmo órgão do Conselho de Administração ou esse mesmo dirigente, não vejo como não estar impedida face à teleologia do artigo. Quanto às suas dúvidas, nomeadamente em relação à linha L, eu partilho das mesmas, ou seja, até que ponto é que numa relação de grupo se pode imputar o tal juízo de censura da bad past performance por o facto de se estar perante o mesmo grupo empresarial. Confesso-lhe que não tenho uma resposta estruturada para essa pergunta, nem me parece que o legislador tenha propriamente dado indicações num sentido ou noutro, e por isso confesso-lhe que não sei que interpretação poderemos fazer aqui, porque por um lado, na verdade, não fará muito sentido que, apesar de estar em relação de grupo, que eventualmente podemos presumir a idoneidade contratual, independentemente de pertencer ao mesmo grupo, quanto à execução concreta de cada contrato, e por isso podíamos, no fundo, mitigar e fazer a divisória entre a empresa em concreto que executou e outras empresas que podem estar habilitadas a essa execução. Mas a dúvida que coloca, e aí também fazendo já a ponte
Entretanto, também colocou outra questão quanto à linha I, que tem que ver com o impedimento também em relações de grupo quanto à participação na elaboração das peças de procedimento. Aí teria uma resposta mais taxativa. Eu diria que está impedida, sendo que, no entanto, há que não esquecer que a exclusão é a medida subsidiária. Se a entidade adjudicante tiver a possibilidade de não afastar o concorrente, garantindo igualdade quanto à informação disponibilizada no procedimento, então não deve excluir. Mas se a entidade adjudicante não consegue garantir essa igualdade, e na medida em que há uma relação de grupo, há um grupo empresarial, a não ser que se comprove que as informações a que a empresa em concreto esteve acesso não foram transmitidas às outras empresas do grupo, o que é quase uma prova diabólica, como é que a entidade adjudicante pode ou não saber que uma empresa do grupo X não teve acesso às informações empresariais da outra empresa do mesmo grupo, essas informações advindas na consulta preliminar do mercado ou em relação às peças do procedimento. Eu diria que muito dificilmente não poderemos estar aqui, pelo menos em abstrato, pelo preenchimento da alínea I do artigo 55. Quanto à questão também, penso que foi por si colocada, do ajuste direto, o Código não responde, tem toda a razão. Ou seja, o seu critério é o limiar. Nos casos em que não há limiar, se é admissível ou não aceitar o documento europeu único de contratação pública. Eu diria que aquilo que o legislador tem pensado é que, nesses casos, da teologia da separação dos limiares, é que, estando os critérios materiais previstos e estando previsto no Código dos Contratos Públicos, e se o critério é acima do limiar, é obrigatório o documento, então será a declaração do anexo 1. Agora, perguntar-me-á, é possível nas peças do procedimento admitir o documento? Eu tenho dúvidas de que não seja possível admitir. Ou seja, tenho dúvidas que não seja possível admitir quer um, quer outro, ou então que a entidade adjudicante refira expressamente que admite no caso concreto, até pelas falhas que acabámos de identificar na minha intervenção, a meu ver, falhas graves em termos de self-cleaning na declaração do anexo 1, parece-me que será de admitir quer um, quer outro nas peças do procedimento. Não vejo que daí advenha qualquer tipo de problema. Respondendo, tentando ser o mais sintético possível, quanto às dúvidas que colocou em relação à linha L. Eu partilho dessas dúvidas e, aliás, eu penso que, em parte, falei delas, ou seja, se é ou não o mesmo contrato, se pode ser ou não a mesma contraente público ou não. Tudo isso eram dúvidas que aliás, o legislador até teria a obrigação de esclarecê-las, porque a doutrina não tem sido parca na identificação desses problemas, mesmo antes da bad past performance estar identificada nas diretivas. Ou seja, se deveria ser configurado como um impedimento absoluto ou relativo, se pode reportar aos contratos executados perante outro contraente público. A linha não esclarece. Eu acho que há dois indícios em sentido contrário, curiosamente. A tal separação entre a contraordenação, valorar a bad past performance como contraordenação e valorá-la como impedimento, à partida levava-nos à conclusão de que enquanto impedimento é relativo, teria que ser um contrato em relação àquele contraente e não ao contraente que se encontra ao lado. Mas, por outro lado, a expressão utilizada ou o elemento literal da linha L parece-nos encaminhar de que é um impedimento absoluto. Parece-nos encaminhar no sentido de que, mesmo sendo a entidade adjudicante ao lado, apenas nos diz um contrato público, e por isso é um contrato público, aparentemente pode ser qualquer um em termos de objeto e qualquer um em termos subjetivos. Parece que é essa a ideia que decorre do elemento literal. Quanto às suas dúvidas se a multa já foi impugnada, eu partilho-as e reforço. E um dos exemplos que está aqui é também o da indenização. Então, se existir impugnação quanto ao pedido de indenização por resolução, a mim parece-me que aquilo que está aqui previsto é dar a possibilidade à entidade adjudicante de afastar, independentemente da sanção contratual ser impugnada. Mas lá está, essa referência não está aqui feita, nas diretivas também não é feita, e por isso é de antever discussão sobre se a impugnação poderá ter aqui algum efeito suspensivo da aplicação do impedimento. Não é efeito suspensivo no sentido contencioso, mas algo, se de alguma forma afasta a aplicação do impedimento. Também partilho dessas dúvidas, ainda que me pareça que, se o legislador quisesse,
tendo em conta a sensibilidade, tê-lo-ia dito. Agora, a interpretação benevolente que poderá vir da jurisprudência e de alguma doutrina, diria que é quase imprevisível, ou se calhar até, em parte, provável, considerando que se a multa é contestada ou se a indenização é contestada, na verdade fica-se na dúvida se na verdade houve um incumprimento que justifique o afastamento em relação ao concurso posterior. Doutora Fátima Rodrigues já não foi para mim, pois não? Por isso penso que, na medida do possível, abordei todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Marco Caldeira, seguindo a ordem. Muito obrigado. Muito rapidamente, antes de mais, antes de agradecer e procurar responder à pergunta que me foi colocada, só algumas notas muito rápidas. A primeira, fazer uma precisão quanto ao que disse. Relativamente àquela linha S do artigo 164, já percebi, estes documentos que são apresentados depois da qualificação são aqueles cujos requisitos tenham sido apenas declarados através do anexo 5º ou do documento europeu único. Portanto, a resposta está no artigo 187, número 2, a linha A, aparentemente só a estes documentos que se refere a tal linha S, ou seja, são estes os documentos que podem ser apresentados não com a candidatura, mas depois já da decisão de qualificação tomada. Duas notas rápidas quanto àquilo que tem aqui sido dito, quanto à Bad Past Performance. Julgo que o problema do grupo de sociedades pode ser colocado com as suas devidas adaptações também quanto a agrupamentos, perceber se e em que medida é que faz sentido excluir um agrupamento com 10 agrupados, quando uma das entidades há 3 anos cumpriu outro contrato com outro contraente, porque vai proposta todo o agrupamento de borda fora por causa disto, não se sabe, mas é uma questão que também se pode colocar. E isto, de facto, esta questão dos efeitos atuais das sanções pode, nas mãos erradas, constituir uma forma de terrorismo nas entidades públicas contra os particulares, sobretudo, e este é um aspecto que eu acho que a lei não acautela expressamente, mas tem de se entender, que esta figura do gestor do contrato que o Código agora vai prever tem necessariamente de ter em conta as garantias de imparcialidade previstas no CPA, ou seja, quem é nomeado para gestor do contrato, a lei não diz se é alguém dos serviços de entidade adjudicante, se é um terceiro, mas quer dizer, tem de ser alguém que não esteja em conflito de interesse e que não tenha interesse em sabotar a execução do contrato, evidentemente. Até porque se for um engenheiro técnico de outro concorrente, tem todo o interesse em que este contrato corra mal, porque no concurso de amanhã o concorrente, não só este contrato correu mal, como amanhã já não pode participar no outro concurso, porque está impedido, porque incumpriu. Enfim, tudo isto poderia gerar grandes problemas. Quanto à arbitragem, uma nota muito rápida. Eu acho que o caráter necessário ou não necessário, no final do dia, vai se ver com as consequências da não apresentação da declaração de aceitação da arbitragem. Isto é, aparentemente, nem o artigo 70 nem o 146 parecem dizer expressamente que a falta de aceitação do compromisso arbitral gera a exclusão da proposta. Se assim não for, eu diria que então aqui não é verdadeiramente necessário e o que está previsto no artigo 476 deverá ser interpretado nesta linha. Quando a entidade adjudicante quer que os litígios do procedimento sejam resolvidos perante a arbitragem, deve obrigatoriamente prever nas peças do procedimento. Se não, e este deve obrigatoriamente em um duplo sentido, quer dizer que a arbitragem não pode ser imposta, tem de se prever e ter a aceitação dos interessados e tem de ser nas peças do procedimento, não pode a entidade adjudicante, em função de cada litígio, decidir se vai para o tribunal ou vai para a arbitragem. Poderá ser este o caminho. Se, como eu receio que venha a acontecer, se entender que quem não aceita a arbitragem é excluído do procedimento, então peço desculpa ao professor Miguel Raimundo, mas eu acho que isto é uma arbitragem necessária. Porque dizer que a pessoa pode sempre não participar, no limite pode sempre não pagar os impostos. Isso quer dizer que as normas tributárias não são imperativas. Quer dizer, não se pode confundir dois planos distintos. Uma coisa é se a norma estabelece ou não uma consequência imperativa, outra coisa é saber se eu, na situação da vida, tenho ou não liberdade de não cair na previsão dessa norma. Quer dizer, eu posso não pagar IRS, posso recusar aumentos de salário, posso só fazer pro bonos, posso morrer à fome. E, portanto, posso não me sujeitar à aplicação daquela norma. Agora, se a norma se me aplica e eu não tenho forma como fugir às suas consequências, aí não vejo que haja possibilidade de fugir à arbitragem necessária. Bom, com isto, pedindo desculpa por este desvio, respondi ali à simpática questão do Sr. Doutor e, de facto, não tenho muito mais para acrescentar aquilo que já disse nesta perspectiva. Partilho a sua preocupação, embora acho o seguinte, acho que o problema do acesso às PMEs se vê mais noutros campos, como, por exemplo, a divisão em lotes, como, por exemplo, na própria fixação dos requisitos de qualificação dos candidatos, do que propriamente nos critérios de adjudicação. Porque aí
bem ou mal, a empresa participou, pode ser mais difícil ganhar. Mas mesmo aí a lei dá esta salvaguarda adicional, é que isto só pode ser feito quando a qualidade técnica tem um impacto relevante ou significativo na execução do contrato. E, portanto, aí justifica-se, no fundo a ideia aqui uma ponderação, é se isto é importante para a entidade adjudicante, não pode ser a preocupação com os PMEs que priva a entidade adjudicante de olhar para este atributo da proposta. Tem de ser justificado e também aqui, mais uma vez, como não está em causa o quadro, o mapa de trabalhadores dessa PME, mas os meios que ela pode vir a afetar, nada impede que isto venha a ser preenchido por terceiros. E, portanto, eu acho que há aqui um equilíbrio que, enfim, é abstrato e é relativamente fácil de anunciar. Em concreto, não será tão fácil de conseguir, mas acho que acabará por ser por aqui, sendo certo que, aqui, como em outras situações, uma PME, uma empresa que considere que os critérios são discriminatórios ou que, neste contrato em concreto, não faria sentido atender à qualidade técnica ou que a qualidade técnica, sendo relevante, não devia ter aquela percentagem no critério de adjudicação, está sempre ao seu dispor a impugnar as peças do procedimento, nomeadamente com base na violação do princípio da igualdade e no princípio da proporcionalidade. Julgo que, no final do dia, não podemos fugir muito mais disto, mas partilho da sua preocupação, que é inteiramente legítima, e agradeço tê-la suscitado. Sr. Professor Tiago Serrão, por favor. Muito obrigado. Muito rapidamente, topicamente. Quanto ao primeiro, não lhe chamaria propriamente questão, comentário. É sim, é verdade. Portanto, há uma aposta na arbitragem não institucionalizada porque se assume que ela é mais barata e porque ela é mais rápida. Enfim, quanto a isto, só acho que é algo paradoxal o próprio Estado assumir que os seus tribunais não funcionam. Portanto, que os seus tribunais são mais lentos e que são mais caros. Enfim, é o que tenho a dizer quanto a isso. Quanto à questão que me colocou, muito pertinente, eu diria que essa expressão nos termos da lei deve ser vista em conjugação com para o Tribunal Administrativo competente, não é? Ou seja, no que se refere à determinação de qual é que é o Tribunal competente para conhecer desse recurso. E portanto, respondo-lhe à sua questão, isto para mim é um verdadeiro recurso jurisdicional. Não é? Porque nós, no 185A, temos uma remissão em bloco para a LAV, não é? Em matéria de impugnação das decisões arbitrais, e quando vamos à LAV percebemos que verdadeiramente o que existe como regra é uma ação de anulação, não um recurso jurisdicional, pelo menos como regra, não é? Mas isto é um recurso. Isto é um recurso. Se quiser, isto é uma solução diferente, é uma solução autónoma que prevê verdadeiramente um recurso jurisdicional. No fundo, o legislador teve presente a tal, um bocadinho, não em toda a sua extensão, mas teve um bocadinho presente a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Ou seja, até é curioso, este artigo pode ser visto como uma assunção pelo próprio legislador que estamos mesmo perante uma arbitragem necessária. Nunca tinha pensado nisto, senão agora, mas é verdade. É um bocadinho isso que está aqui. Reconhece a sensibilidade da questão e, portanto, recurso. E o abaixamento muito substancial do montante, que ocorreu desde o ano do projeto até agora. Basicamente é isso. Quanto à questão da doutora, só chamar a atenção para o 185, número 2, do CPTA. Portanto, de facto, houve aqui uma viragem, uma das grandes alterações que o CPTA 2015 foi precisamente como resulta deste preceito, quanto aos limites da arbitragem, portanto, vedar o recurso à decisão segundo a equidade, diz o legislador, nos litígios sobre questões de legalidade. Esta é que é a questão, é saber o que é que são questões de legalidade. E o legislador aqui também não ajudou, porque quando nós olhamos para a lei de autorização, há um casamento muito claro entre estas questões de legalidade e as questões relativas à validade dos atos administrativos. Eu diria que não é só isso. Há outras questões de legalidade para além dessas. Essas, claramente. Não é? Quando se está a discutir a validade de um ato, claramente, que é uma questão de legalidade. Mas há outras questões de legalidade, com relevância nestas matérias, com relevância nas matérias de responsabilidade, extracontratual. Portanto, enfim, era isto. Obrigado. Bem, eu receio, portanto, só uma chega da minha parte, que a direção que o Código segue no sentido da arbitragem institucionalizada possa também ter implícito algo que a mim me preocupa mais, que é manter num ambiente mais amigo da administração a decisão de questões tão sensíveis e tão dispendiosas como são estas. Terminamos
Agradeço aos nossos oradores a sua presença. Agradeço a todos os senhores e as senhoras que nos deram o privilégio da sua presença aqui terem estado em nome do Conselho Regional de Lisboa e do Conselho de Ontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados. Até uma próxima oportunidade. Disponham de